E aí, meus bidos espelhados, e aí, meus bidos ricos de méritos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror, intitulado 15 milhões de méritos. Eu acho que esse episódio vai ter crítica, eu acho que esse episódio vai deixar a gente meio mal, esse episódio é meio longo, e ao mesmo tempo, eu acho que ele vai fazer muito sentido para a série Black Mirror, porque querendo ou não, ele foi um dos começos da série, e eu imagino que deve ter sido um desses que catapultou no que a série acabou se tornando posteriormente, obviamente tanto indo na sua ascensão quanto depois indo para a sua queda. De qualquer modo, quero ver, porque mesmo que seja o episódio menos falado da primeira temporada, ainda assim faz parte da primeira temporada, então deve ter algo de atraente, de diferente nele. E por isso eu espero que vocês me acompanhem até a jornada final, porque depois do react eu vou comentar o que é que eu achei. Caso você tenha perdido o vídeo do primeiro episódio, o link estará na descrição. Já falei que eu acho essa abertura maneiraça. E aí, ele sempre apresenta o título antes, né? De começar assim. Round 6. Tá ligado? O Big Brother. Literalmente, meu alarme. Pode perguntar pra minha irmã. Ela odeia. É o Corra? É o Daniel? Caraca, mano. Antes da fama. Ele gasta o dinheiro pra escovar o dente? Ah, o dinheiro tá aumentando por ele pedalar? Eles são o quê? Hamsters? Vendo esses caras pedalando fazendo outra coisa. Me lembro de uma época que eu tentava correr, fazia esteira da minha avó e lia quadrinho ao mesmo tempo. Pô, era absurdo, mas eu conseguia. Nojento, mano. Pudim de banha! Claramente devemos odiá-lo. Olha lá, mano, você vê, tem umas referências, né? Tipo limão que a galera fica... Você vai até esgotar. E é envolvendo o lugar que eles estão, né? Pô, a gente já tem os anúncios no meio do episódio, né? Os anúncios no meio do jogo. Que isso? Ele perdeu uma grana por causa disso. Que bando de FDP, mano. Oi, eu sou a Ivy. Que bosta, velho. E deve ser assim todo dia, né? Nossa, eu lembro de uma época que eu tava vendo Disney Plus, começou a passar um anúncio, mano, era toda hora anúncio do Mercado Livre, mano. Não, mas que ódio que eu peguei daquele anúncio, mano, era 30 segundos, imagina ficar vendo, tipo, pô, parece que é uns 3 minutos só daquele lá. E ainda focando no que parece ser o objetivo dele, né, se tornar um hot toy. Vai se meter com uma branca de novo, o bagulho vai pegar. A melhor coisa sobre meu novo estilo de vida, por onde eu A moeda dele caiu de qualquer jeito, Eu mano. amo escolher minhas roupas. E eu amo ouro. Eu sinto que ele expressa quem eu sou. Era isso que eu queria ter certeza, é a Eu fantasma, amo pô, olhar lá pra fora. dos Thunderbolts. É tão lindo. Que isso? Pode isso? Pô, ele tá no banheiro, ele tem direito. Divirta-se. Perdeu uma grana. Gostou? Que é um crush
Mas você pode ver também como stalker, né? Que ele não para de olhar pra ela. Esperto. Aprendeu com que a que tava afim dele, né? Você viu como é a vida. Abican. Nossa, é uns Me nomes. chamam de Abican. Bigan, É Abican. nova aqui, eu não tinha te visto. Acho que eu vou tentar. Eu dormi falando, não vou comer doce, não vou comer doce. Já pensou em participar do Hot Shot? Eu. Por que não? Tá, então o hotshot não é uma coisa que ele tá Eu fazendo. morreria. Você tem 12 milhões sobrando. Bom, meu irmão que me deixou. Um plugin de espelho que mostra como eu pareço um lobisomem. Não, pode ser bem divertido. Isso tudo são só coisas. Cheio de GPT. São coisas. Isso é real? Mais do que tudo que aconteceu o ano todo. Romântico. Só um pouquinho. Nossa, agora os dois pareceram muito robôs. Mas não questão de atuação. Mas, tipo, ela saiu meio quebrada e ele também ficou meio quebrado. Tipo, toda a situação. Super vibe romântica, aliás, né? Tipo, o episódio tá meio comédia romântica. Tá só esperando pra quebrar a nossa cara, né? E o pianinho, assim, parece... Não parece... Não lembra, tipo, Up, Altas Aventuras? Que piada. Aumentou? Pinguim ali, que ela gosta de fazer. Novidade em Rave Babies. As garotas mais gostosas. Não vai poder pular. Eu tô grata, mas é que Você tá gaguejando. eu tô gaguejando. Pô, essa sensação deve ser absurda. Tipo, pô, quer dizer, eu tô falando, mas eu já tive, então pô, é muito bom, né? Uma coisa meio implícita, tipo, você não fala, vocês dão a mão, fica ali. Ele faz parte dos amigos e familiares? Pô, geral treinando há décadas e ela, tipo... É que eles estão cortando a trama, né? Tipo assim, pra não enrolar. Até pra ser um episódio só. Daria pra ser uma temporada disso daí. Tá, bonitinho. Tá, beleza. Pô, você vê, ela acabou de chegar. Isso em uma frase rápida para aquela tela? A mulher odiando o emprego dela. Gostaria de ser tão grande. Vai, bebe, você vai ficar bem. Pô, e vai lá e isso afeta a pessoa pra não ganhar. American Got Talent totalmente, né? Seus peitinhos. Não é possível. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. O cara ali é o Simon, né? Tipo assim, mó vibe. É o que todo mundo tem medo, pá. Ah, bom, eu vou parar você aí. Essa foi... Pô, ele normalmente levanta a mão pra parar quando tá ruim.
Isso que ela nem fez aquela parte que normalmente ganha a galera, né? Que é tipo... Pá, tá ligado? Eu assistiria. Qualquer homem aqui assistiria. Algumas garotas podem se juntar a você. Falando a verdade, querida, é isso? Ou a bicicleta. Eu não acho que... Tá bom, quer saber? Isso tá começando a me irritar. Eles dariam qualquer coisa, fariam qualquer coisa pra estar onde você está agora. Não estou certo? Nossa, mano, isso é muito escroto, mano. Você quer fazer pouco caso disso tudo? Nossa, é muito do nada, mano. Como se eles não fossem... É um mundo de Round 6. Isso me deixa enojado. Mas quer saber? Só que pior. Talvez seu lugar seja na bicicleta. Porque ele pega geral, aparentemente, né? O mundo todo tá assim. Pô, todo mundo? Tá, isso que eu queria ver, tipo, o emoji desse daí, o emoji dela de boa. O que é aquilo? Massa cigarro? Caraca, literalmente a capa da abertura. O vidro quebrado. Mano, vamos ter vingança? Pô, é muito pica, tá? O cara botou uma meta. Certo. Pianinho insano. De bom. Caraca, é isso que eu tava me questionando, se ele tinha guardado faca. Nossa, tá meio vazio, não tem mais ninguém. As pessoas, tipo, cansaram. Essa daí vive a vida tentando, né? Seu babaca. Engraçado que deu pra ver vários outros étnicos ali. Eu sou um artista. Vai ver a arte que ele vai fazer com sangue. A bela numa pintura. Você tem que tomar uma complacência. Já me deram lá atrás. Sério? Ah, tá bom. Então, nesse caso, você pode... Pica! Pica! Por isso que ele guardou, mano. Não ficar suscetível, né? Ó, pega o Michael Jackson. As mulheres como? Eu juro por Deus que te trago de volta à vida nos tapas, só pra poder cortar sua maldita cabeça fora. Olha que filha da... Vamos lá. Você conseguiu a nossa atenção como solicitou. Nossa, eles não ficaram nem impressionados, mano. Que ódio. O que você quer falar? E a gente faz lá e canta e dança e dá cambalhota. E tido, enquanto corremos, entra dia, sai dia, indo pra onde? Dando força pra quê? Por manipularem ela e transformarem num osso, numa piada, mais uma piada horrível e um reino de milhões de piadas horríveis. Fodam-se por existirem. A coisa mais sincera que eu já vi nesse palco, de todos nós neste auditório. Algo que todos nós concordamos. Não é possível, eles vão transformar isso. Compreendido tudo. Eu saquei. Saquei de onde você vem. E eu gosto dessas coisas. Mas não são coisas, são... Cara branco falando que sacou. Eu estou certo? Você é meio exagerado, mas essa coisa de cortar a garganta, mandou bem. Nossa, que merda, mano. Vai pra puta que pariu. Você devia se fuder, mano. Vezes na semana. Nada vai mudar nessa bosta, né? As pessoas todas estão ludibriadas por essa parada mesmo. Aí, ó, um bando de tonto, boneco. Só essa menina que se toca.
Ou ele se vende, ou ele volta pra bicicleta, ou ele se mata. São 3 opções. Tá bom, eu vou parar você aí. Nossa, ela falou, tentou. Nossa, que tristeza. Até a mesma hora na semana que vem. Que isso? Eu queria ver uma cidade, né? Tipo algo assim. Os caras moram onde, mano? Uma ilha? É um Round 6 mesmo, tá ligado? É tipo numa ilha. Daniel Kaluuya, é isso. Queria lembrar o sobrenome. Que ódio. Bando de arrombado. Esse poderia ser o título do vídeo. Mas acho que o YouTube... não sei se o YouTube tá grande. Já escrevi merda. Mano, eu quero ver... Pause, mas eu vou ver em inglês ele falando. Porque, mano, aquela cena, ele... Nossa, o cara tava suando, a veia aparecendo, os caramba quatro. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá entregando a... Foi aqui que o Jordan Peele viu ele e falou, meu Deus, vai fazer Corra, tá ligado? Tá maluco. Ele parece ter entregado demais. E o dublador foi bom, foi muito bom. Mas, tá ligado, né? No original o cara deve ser picudo. E pra quem não tinha um discurso, ele discursou demais, né? Lacrou. Hablou. Essa seria minha dança. Irmão, que cena, que momento. Eu achei até legal porque em inglês tem um momento ali que ele fala... Porque em dublado, você acaba não percebendo algumas coisas, né? Mas em inglês ele fala, tipo, I have a dream. Então, tipo, ele meio que faz uma brincadeira, de certo modo, com a fala do Martin Luther King, né? E meio que ironizando isso. Tipo assim, pô, eu tenho um sonho, mas do que adianta o meu sonho, sabe? Então... do caramba, e caraca, vai chegando perto do final, assim, você vê que parece que os caras gravaram um take só, que eles não utilizaram takes diferentes de uma mesma cena, porque você tá ligado que qualquer gravação de cena normalmente tem mais de um take, né, tipo, os caras gravam uma vez, dá algum erro, grava de novo, dá um erro, ou às vezes grava uma vez, ficou bom, mas vamos fazer de novo pra ver se fica melhor, e, tipo assim, e aí às vezes a pessoa acaba reutilizando, né, tipo, utiliza um take de uma cena que ficou boa, utiliza um take da cena que ficou melhor ainda, vai utilizando com o que casa melhor com a cena. E aqui me parece muito que eles utilizaram o mesmo take, porque o modo como ele cresce no diálogo dele, no que ele tá falando, na intensidade, fica muito claro que parece ser pelo menos o mesmo, né? A mesma gravação, assim, parece que tá seguindo e tá evoluindo, tá aumentando. Então conforme ele vai chegando perto do final, conforme ele vai se soltando mais, e principalmente, pô, o diretor deve ter, nossa, exprimido igual um limão, literalmente, pro cara atuar desse jeito. Não que o ator, né, fosse ruim ou algo do tipo, mas enfim, pra ver o quanto que, mano, chega perto do final, ele tá tremendo, a veia dele tá saltando mais que sei lá o que, o olho dele no meio da parada, ele começa a tipo, ficar um menor que o outro, assim, você vê que ele, nossa, parece que ele se entregou muito ao personagem, que ele sentiu muito na alma tudo que tá acontecendo em cena, então assim... Grandiosíssima atuação do Daniel Kaluuya, tipo, é absurdo. Não sei como é que vai ser o próximo episódio, mas daria pra dizer já fácil que é tipo a atuação de destaque da temporada, tá ligado? A atuação que iria pro Emmy. O episódio que seria indicado por atuação seria esse, por conta da atuação dele, tá ligado? Então assim, o cara arrebentou demais. Você percebe um personagem que ficou treinando por dias, por muito tempo, por meses, né, pra conseguir ter os 15 mil de volta, sofrendo por conta do que aconteceu com a garota que ele teve um crush, e ao mesmo tempo com raiva, pensando em tudo que essa indústria representa. E aí você vê que nessa hora ele não tinha um discurso pronto, mas ele começa a soltar e vai, e no final só o fuck you, e... Caraca, tá ligado? Que momento, que cena, assim, uma cena memorável mesmo. Então, assim, achei muito, muito bom, porque tal como o episódio anterior marca em relação a uma cena angustiante e tenebrosa, eu acho que essa cena marca não só pela atuação dele, eu acho que em grande parte é pela atuação dele, mas também pelo discurso dele, que é muito bom, e que eu acho que é dose, né? Porque Black Mirror foi feito com essa intenção, né? De criticar a atualidade, de pensar no futuro e criticar esse futuro ao mesmo tempo. E esse episódio, ele casa fortemente com os dias atuais, ele poderia facilmente se adequar a certas situações atuais, porque
querendo ou não, ele tá criticando a indústria, ele tá criticando o capitalismo, ele tá criticando o fato das pessoas serem tão fúteis, superficiais, delas comprarem coisas banais, delas se entregarem a um mecanismo que se repete, e pessoas que estão no poder, pessoas que estão acima, mantêm isso acontecendo, mantêm a roda girando, literalmente, né, a roda girando, a bicicleta que eles ficam jogando como se todos eles fossem hamsters, né? Então, uma coisa que se mantém, uma engrenagem que continua para que essas pessoas que estão no poder continuem ganhando, continuem passando por cima de todos nós, enquanto que nós somos as pessoas que sofrem e nós somos pessoas que conhecemos outras que são manipuladas e acabam caindo nesse sistema, acabam caindo nesse jogo, acabam se entregando nesse jogo porque têm sonhos, porque acreditam que podem viver a partir desses sonhos e elas não conseguem esses sonhos, elas acabam se entregando por coisas fúteis, idiotas, mas que talvez tirem ela dessas vidas que são uma roda para saírem de uma vida que não vai ser melhor, mas ao mesmo tempo acabam se entregando por uma coisa que vai tirar a alma dela, que vai tirar o sonho dela, que vai estragar esse sonho e vão tornar elas em coisas fúteis também. Então assim, discursei tal como ele de um outro jeito aqui, mas é exatamente, é isso que a mensagem dele representa, é isso que o episódio está falando como um todo. E eu achei muito, muito bom como o episódio abordou isso, sabe? Eu acho que o episódio anterior é melhor por conta do ritmo dele, por conta da tensão ali. Eu acho que ele não tem tantos... E olha que eu reclamei de certos exageros. Eu acho que ele tem aquele exagero das reações das pessoas quererem continuar assistindo o acontecimento. E você vê, ambos estão criticando a mídia, as pessoas que assistem, né? Porque, tal como o anterior, o primeiro episódio de Black Mirror, tem o lance das pessoas quererem ver aquele evento e não ligarem mais para a garota que foi sequestrada. Nisso daqui você tem as pessoas simplesmente ouvindo o cara falando uma verdade, ouvindo ele falar uma coisa em que elas acreditam e depois transformando isso num jogo, transformando isso em alguma coisa, sabe? Em um streaming, uma coisa pra você assistir, onde essas pessoas vão continuar ouvindo isso e fazendo parte desse sistema, sabe? É inacreditável, é bizarro assim. E me lembra muito uma situação que estamos vendo atualmente que envolve o Felca. E aí eu não sei, eu imagino que todo mundo esteja sabendo do fato de que o Felca é um youtuber muito famoso que falou sobre o problema da sexualização de crianças dentro das mídias, né, das redes sociais, envolvendo YouTube, TikTok, Instagram. E enfim, as pessoas estão simplesmente agora, tipo assim, mano, fazendo ele do cara mais popstar do mundo por ter se importado com uma causa que muitas pessoas já se importavam, que muitas pessoas já falavam sobre, e colocando ele como esse rosto, como se fosse um exemplo, o bagulho da mídia, tá tipo saindo foto dele, mano, juro, como se ele fosse o presidente, tá ligado? Tipo, numa revista como se fosse a revista da Vogue. E aí, ao mesmo tempo, vamos criar a Lei Felca, tipo assim, o cara ganha uma lei com o nome dele por uma coisa que simplesmente é o óbvio, tá ligado? É tipo uma coisa que todo mundo deveria ter pensado já antes, ter raciocinado antes, mas porque ele decidiu fazer e fez um vídeo muito bem feito sobre o assunto, né, contextualizando toda a ideia, tanto que já tá chegando lá fora, né, internacionalmente, as pessoas lá de fora estão vendo esse vídeo, e talvez, não sei se vai mudar alguma coisa lá fora, mas enfim, foi um vídeo que realmente bombou, que falou sobre uma causa importante, e o cara já, tipo assim, mano, parece que o que ele está falando em si, o assunto que ele está abordando, não é mais a causa principal. A causa principal é o cara, porque ele tomou a coragem de falar um assunto, sendo uma pessoa extremamente famosa, com muitos milhões de visualizações, sobre determinado assunto, uma coisa que incomodou e que incomoda. E tá ligado? Eu não tô tirando o valor do Felca, mas o ponto é, eles tornaram ele, tipo, o assunto também. Daqui a pouco ele tá indo no Danilo Gentili, tá indo em todos os canais possíveis pra falar sobre esse assunto. E aí o que parece? Parece que ele está ganhando em cima da parada, quando eu imagino que não seja o objetivo do Felca, tá ligado? Mas é isso que eu tô falando. A globalização da parada toda, o capitalismo, coloca isso, coloca o holofote no rosto do cara. E aí é exatamente o que aconteceu aqui. Mano, literal a mesma coisa. O Daniel Kaluuya falando sobre um bagulho importante, sobre uma causa, sobre um negócio que é pra fazer a gente refletir e pensar, e simplesmente os caras que estão acima, os caras que têm dinheiro, olham e falam, nossa, você devia ser a nossa nova imagem pra ganhar isso, porque todo mundo viu isso que você fez. Pô, isso que você fez foi muito legal, mas agora a gente pode usar você pra fazer comercial, pra falar sobre outros assuntos, pra aparecer em, sei lá, comerciais de crianças, ou algo do tipo, e leis, e é isso, tá ligado? Mas o assunto que você está abordando em si, talvez não mude tanto. Entende? E isso obviamente não é a mesma coisa, porque a lei
o lance do Felca parece que realmente já tá começando a mexer, gente aí já não tá podendo mais fazer vídeo e por aí vai, então show. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer. E é isso, olha como é atual, não é mesmo? Isso, tá ligado? Então assim, nessa parte é realmente absurda, eu acho que nesse ponto é legal ver sobre as reações, sobre o fato de que as pessoas acabam se entregando a uma coisa e como o capitalismo consegue ganhar por cima disso. Mas o que eu estava antes dizendo sobre a comparação entre o primeiro episódio e o segundo episódio é porque por mais que o primeiro episódio tenha aquelas reações exageradas, tem aquela parte exagerada das pessoas ficarem assistindo e não fazendo mais nada da vida delas, esse episódio aqui eu já acho que ele tem uma coisa mais exagerada no quesito de você tem... E aí é aquilo, porque eu acho que a série, ela vai querer falar assim, ó, existe essa pessoa aqui que é diferente, que é a garota. A garota que assiste ele, você vê que todas as reações dela é a única. Mas me incomoda que, por exemplo, na hora que a gente tá vendo os emojis da plateia, eles decidem focar nessa personagem, nessa atriz, que tá ali com a cara triste. A gente não vê o emoji dela na plateia. Quando você olha a plateia, todo mundo tá com a mesma cara. Você não consegue ver, tipo, 3, 4 pessoas, personagens ali com um rostinho meio, tipo, tenso, triste. Tá todo mundo igual. Isso eu não digo na hora dele, eu digo na hora quando a menina fez o discurso, tá ligado? Então, tipo assim, passa uma ideia meio exagerada de que todo mundo é igual, todo mundo é fútil, todo mundo cai no papinho dos caras. Eles trazem a personagem dela pra representar, tipo assim, ó, não, tem uma pessoa que não cai nessa, tem uma pessoa que vê o valor, tem uma pessoa que vê ele diferente, que acredita no que ele tá falando. Mas as outras não. E aí eles focam nisso, entendeu? Você não tem uma abordagem maior de que outras pessoas vão ser influenciadas por ele, de que uma coisa pior pode acontecer, de que uma coisa vai evoluir. Até porque eu acho que eles querem passar a mensagem ruim da situação, né? De que ele foi pro outro lado, agora ele tá ganhando em cima do que ele fez e as outras pessoas continuam perdendo e vivendo suas vidas ruins. Mas eu acho que principalmente nos jurados, cara, por mais que a gente possa abordar o assunto de que talvez para se tornar esse jurado você tem que ser um cara muito não sentimental, escroto, pensa só em ganhar dinheiro e por aí vai, sabe, nesse quesito, e aí vamos supor que existiram pessoas juradas que talvez tenham se portado demais ou feito alguma coisa demais, e aí elas foram eliminadas, né, saíram desse papel e viraram uma pessoa da bicicleta, né, da roda gigante. Mas me impressiona que os três, eles ficaram com uma cara de bunda o bagulho inteiro, tá ligado? Tipo assim, a mulher, você vê ali que uma hora ela dá uma, parece que ela limpa uma lágrima aqui quando ela vê a situação da garota, então é como se ela tivesse entendido, mas ela não pode reagir, então talvez isso cumpra o que eu tô falando, do quesito de que os jurados não podem ser sentimentais, né? Eles têm que esconder isso e fingir o sorriso, fingir aquela cara de bunda. Mas, cara, eles não terem se chocado com o bagulho dele me impressiona. Tipo, a hora que ele apareceu com a faca, nenhum deles, tipo, se assustou ou abriu a boca, tipo assim, se assustou naquela coisa, tipo assim, o agente, ele falou assim, se você vier, me mata agora. E aí o outro cara vai lá e fala, se mata então. Tipo assim, cadê, sabe, a relevância, até mesmo o assunto que poderia tocar do cara negro, olhar pro outro cara negro e, tá ligado? Não, fica uma coisa que lembra, sei lá, o Django Livre, né, que o Samuel Jackson, que era o cara que deveria compadecer com o Django, né, o Jamie Foxx, não se compadece, ele é um escroto e a gente fica com raiva dele, tá ligado? Então assim, não tem isso, os três ficam com a mesma cara, o bagulho inteiro, em todo o discurso dele. E depois que ele faz o discurso, a primeira coisa que o primeiro cara fala já é comprando como, a gente podia fazer um programa com você a cada 2 semanas. Nossa, velho, sério. Então assim, me passou um exagero nisso, porque você tem os outros personagens que, por exemplo, tem o cara ali que tá olhando a câmera, né, passando pela câmera, ele dá uma olhadinha pro cara, fica aquilo. Até ali poderia ter entrado uma pauta, né, de debate, assim, racial, do tipo, de preconceito, né, do cara olhar assim, não, porque o negro deve ter alguma coisa. Mas é que aí também tiraria o fator surpresa dele, né, então atrapalharia todo o plano dele, então é real, não podia ter isso mesmo. Mas assim, você vê que existem esses personagens, como por exemplo, a garota que vai dar o suquinho, tá ligado? A hora que ele joga a caixa no chão, ela fica com uma cara meio tipo, nossa, que otário, tá ligado? Eu vou ter que pegar uma coisa do chão, assim, tipo, olha pra mim, você acha que eu sou esse tipo de cara? Você tem esses 3 jurados que são, tipo assim, o nível master de superficialidade expositiva em relação ao lado ruim de se imaginar a galera do American Got Talent ou pessoas do Masterchef, sabe? Então, assim, você tem esse exagero pra esse tipo de personagem, e você tem, por exemplo, o garoto que tá do lado dele, que só fica falando bosta, só fica falando merda, só fica rindo. Tipo assim, mano, eu imagino pessoas merdas, eu imagino pessoas escrotas, mas o modo como esse cara, sabe,
toda hora aparecendo a mulher, e aí ele chama ela de gorda, e aí fala não sei o quê, e ele fica falando e rindo, e fazendo besteira, e um monte de coisa. Sabe, tipo assim, e fica meio forçado, fica aquém da realidade como um todo, sabe? Por mais que você veja personagens como o próprio Daniel, que sejam reais, que sejam palpáveis, que a gente se imagine, que eu acho que sejam feitos exatamente pra isso, eu acho que falta um pensamento na linha do roteiro do episódio, e eu acho que tem tanto nesse quanto no outro, no primeiro episódio, mas nesse eu sinto mais forçado, que me lembrou um pouco Round 6 depois da segunda temporada, que é essa coisa de você colocar esses personagens como todos muito... É uma personalidade e aí você leva ela ao máximo, sabe? E tira o poder desses personagens serem cinzas. Então, por exemplo, até mesmo o cara escroto, que fica ali rindo da mulher e pode ser gordofóbico, que pelo menos ele tivesse um momento ali que ele, caraca, mano, olha o que ele tá falando ali, é verdade, eu entendo o que ele tá falando. Ou em uma outra cena, ele olhar pro caramba, ó, o cara que tava aqui tá lá agora. Não, ele fica rindo de tudo, fica sendo otário com tudo, a mulher parece ele... Tipo assim, pô, mano, vai tomar no rabo. Mesmo uma pessoa com tesão, ela não fica desse jeito, agindo igual um cachorro, entendeu? Então, me incomoda demais esse exagero, sabe, que acaba colocando sobre os personagens. Que é exatamente, por exemplo, o que teve aqui me lembrou muito ao Round 6 nas últimas 2 temporadas com aquela galerinha rica. Que todo mundo é muito escroto, todo mundo é muito banal, sabe, você olha pelo lado mais óbvio, idiota e cinza, não é nem cinza, é preto da parada, o branco da parada, que você foca numa única cor, sabe, você não consegue ver de um outro jeito. E aí eu acho que essa é a parte negativa do episódio. O próprio cara da bicicleta que eu tô falando aqui, que é um otário, que é um babaca, tu fica vendo ele sendo otário, tu fica vendo ele, não levou porcaria nenhuma, nada, sabe, tipo assim. Aí o outro Ruivinho ali talvez seja um exemplo, né, mas você vê que o Ruivinho já é mais certeiro, é um exemplo que aparece aqui, aparece ali, não tem muita função, né. O cara fica aparecendo, sabe, pra gente ficar com raiva, pra gente ficar... Sabe, eu achando que em algum momento ele ia morrer, que em algum momento ele ia ser atropelado, que em algum momento ele ia se ferrar, que o Daniel ia voltar ali e dar um jeito de ferrar com ele. Não acontece nada com o cara. Então assim, que ódio, sabe, que agonia do caramba, por que eu tinha que continuar vendo esse cara? Então ficou uma coisa meio inútil dentro do episódio como um todo. Enquanto que se você olha para o primeiro episódio, eu acho que o primeiro episódio é tudo muito redondinho. Cada situação que é colocada, cada personagem abordado leva alguma coisa dentro da trama como um todo, né? Então o primeiro episódio nesse quesito já é bem melhor. E nesse, você tem esses exageros que, sabe, acabam incomodando, acaba realmente enchendo o saco. Mas isso não tira o fato de que o episódio foi muito bom, porque, mano, o modo como ele constrói, como ele apresenta o personagem, ele apresenta o local, eu gostei muito de toda a ideia, sabe? Eu não entendi muito bem, por isso que eu fiquei com raiva um pouquinho do final mostrar ele, tipo, vendo uma floresta, porque, tipo assim, onde é que você tá? Você tá no Éden, tá ligado? Porque, assim, ou esse lugar que eles estão é um lugar que as pessoas acabam se entregando a cair lá, e aí... Só que é isso que é dose, porque por mim, ele teria um sonho, ele queria ser cantor, ele queria ser alguma coisa pra estar lá, entendeu? Tipo, as pessoas se entregam a uma situação, igual o Round 6, tipo, querer ganhar dinheiro, para conseguir alguma coisa, só que eles acabam ficando numa vida meio escrava. Só que do jeito que o episódio tem que entender, parece que é uma vida, parece que isso é pro mundo todo, parece que isso aconteceu pra todo mundo, né? Tipo assim, tem pessoas que vivem só disso, da bicicleta, e ficam nessa, só que parece uma coisa tão controlada, sabe? Tão meio Coreia do Norte, que aí eu fiquei meio... Pô, será que é o mundo todo? Ou é um único ambiente que esse cara tá nessa situação? Sabe? Por mim teria feito mais sentido se ele tivesse revelado, se ele tivesse algum objetivo. Porque, por mim faria sentido se todo mundo tivesse um objetivo. Todo mundo tá na bicicleta pra conseguir um valor e conseguir participar de alguma coisa com que possa crescer na vida e sair dessa. Só que aqui não pareceu ser isso, sabe? Pareceu uma coisa bem fechada, sabe? Colocada assim... E aí todo mundo faz isso, e aí tem aquelas pessoas que tentam cantar, tentam tirar sorte, não conseguem, e aí voltam pra essa vida, ou conseguem e acabam caindo numa vida de merda, né? Ou realmente conseguem, e aí são essas exceções excepcionais, né, que os próprios jurados haviam comentado. Mas enfim, de qualquer modo, eu gostei da ideia da televisão, todo mundo assiste, aí você tem uns anúncios, você não pode pular os anúncios, senão eles tiram dinheiro de você, tiram dinheiro da sua escova de dente, tiram dinheiro, sabe? Só faltava tirar o dinheiro na hora de você dar a descarga na privada, você tinha que manter a descarga fedendo, sabe? Só faltou isso. E aquele lugar super preto, branco, fechado, né? E aí uma pessoa vai embora, aí tá, por exemplo, o cara gordo lá vazou, foi embora e ele acabou indo para um lugar de alimentação, que era exatamente o que o idiota esperava. Só que assim, mas e aí? E o caso das outras pessoas? Porque, por exemplo, naquele elevador que toda hora a gente viu o protagonista, tinha ele e mais umas 5. E aí tem uma hora que, a partir do momento que a menina vai e acaba indo pra parada, quando volta, tá ele só mais 2. O que aconteceu com as outras?
Pra onde elas foram? O que acontece com essas pessoas? Entendeu? É isso que eu quero saber. Tipo assim, elas viram mendigas, vão pra favela, ou elas são mortas, entendeu? É uma coisa que daria pra ser explorado, por isso que eu falei que poderia ser uma temporada, tá ligado? Mas de qualquer modo, eu gostei bastante do rumo que o episódio tomou, do tipo assim, apresenta esse mundo, o gasto, o fato da alimentação, do quanto que eles têm que tirar, que eles têm que ficar pedalando pra ganhar dinheiro, e aí tem que pedalar por muito tempo se você quiser ganhar mais dinheiro, ou seja, é aquela coisa do escravo, né? Você acaba exercendo mais do que precisa pra conseguir mais dinheiro, pra conseguir ter uma renda melhor, e mesmo que você não consiga sair muito, porque qualquer coisa é gasto, né? Então qualquer coisa tira o seu dinheiro, porque o mundo é assim, e aí ao mesmo tempo ele vai conhecer uma garota, uma coisa que é real, palpável, porque é o amor, é o tesão, é o sentimento, né? É uma coisa que não tem como ser comprado. Então ele se interessa por ela, vê o sonho dela, aposta no sonho dela. Então você vê, é uma coisa que foge dessa coisa objetica, né? Por assim dizer, dessa coisa muito... mano, tá ligado, né? Robótica. Uma coisa assim muito de... Eu tô voltando pro objeto, mas não é isso, mas... essa coisa que você pode tocar, e no caso o que ele tá sentindo ali é uma coisa que não pode tocar, é o sentimento, é a gentileza, sabe? É a modéstia, é a parte de acreditar em alguém, de dar esperança. Então, enfim, é legal porque foca nesse sentimento, e aí ele tenta ajudar ela, eles vão colocando certos detalhes, como por exemplo o lance da maçã, então ele chega nela com o lance da maçã para ajudar ela, e aí ao mesmo tempo depois ele vai roubar de outras pessoas, né, que as pessoas não vão conseguir, é um jeito dele se alimentar, e enfim... E aí o modo como chega no sonho dela, a gente acredita nela, a gente curte ela, e aí ela se entrega, mas ela também bebeu o suco, então não necessariamente ela se entrega porque ela é burra, mas ela acaba se entregando porque aquele suco leva a isso, essas garotas, sabe? Então tem esse peso, o fato de que quando ela chegou, ela foi a primeira a ser escolhida que várias outras que estavam esperando, mas por quê? Porque os caras não olharam pro fato de que ela poderia cantar bem, mas pela beleza dela, de que como ela poderia servir pro bagulho pornográfico, né? Então... é legal como cada desses detalhes são bem pensados e articulados assim pra trama. E aí depois disso, parece que a trama vai acabar, putz, olha, deu merda, ele acreditou, olha como o sistema é uma bosta, mas olha o que ela se tornou, parece que ele quebra ali o vidro, parece que vai ficar nisso. Daqui a pouco, ele decide treinar pra se vingar. Caraca, mano, essa parte eu achei muito legal, mano. A hora que você dá uma guinada, né, parece que... porque se acabasse ali, tipo assim, você teria uma crítica e acabou. Mas aí ele decide... um passo acima, não, vamos agora discutir sobre o assunto. E aí começa, e aí a musiquinha, e vai. Pô, aí é muito zica, mano. Tá ligado que eu adoro, né? Eu adoro quando vem uma vingança. E aí é uma pena que o episódio vai fazer a crítica de que a vingança dele serviu pra porcaria nenhuma, o mundo continuou o mesmo, ele só acabou agora se tornando parte do sistema e ganhando alguma coisa a partir disso. Então, olha que merda. Mas ainda assim, acho uma baita de uma pauta para ser abordada, sabe? Porque, querendo ou não, vamos lá, você fez o que ele fez. Ou você volta pra bicicleta, ou você se mata agora, ou você pode viver bem. É uma dúvida, sabe? Eu sei que eu não voltaria pra bicicleta. Isso eu sei, entendeu? Então, é bem dose, assim, essa crítica que eles querem fazer. No máximo, ele poder decidir se envolver com uma outra pessoa ali mesmo, não sei. Porque, você vê, tem certas outras assuntos, outros núcleos que eles poderiam aprofundar. Por isso que eu acho que daria uma série, daria pra fazer uma primeira temporada. Mas acaba ficando de lado. Aquelas tem uma primeira temporada, Round 6. Mas, enfim, de qualquer modo, eu acho legal como o episódio ele vem pra isso e começa a tentar, né, tipo, o treinamento dele. Como você vai vendo as coisinhas, tipo, ele escovando o dente com menos pasta, né, tendo uma coisa menos, não é frutífera, mas sabe quando a pessoa é rica e ela se aproveita muito da riqueza dela? É tipo isso, ele se aproveitava muito antes do dinheiro que ele tinha, tendo uma pasta com mais coisa de dente, comendo uma maçã, e ele começa a comer besteira, e então se alimentar menos, se aproveitar das outras pessoas que estão perdendo ali a maçã. E cara, você vê até mesmo que talvez exista um roubo nesse programa, né? Porque a maçã, que é a mais cara, os caras gastam e não conseguem a maçã, que ajudaria na saúde delas. E aí, por isso que trava. E aí só quem é pica manja de que tem como tirar. E quem se entrega pra parada. Ó, até nisso, mano. Tal como o lance do espelho, eu achei legal. Porque o espelho, quando eu falei, quando ele quebrou, pareceu muito abertura. E aí, se você pensar na abertura da série, que é tipo o vidro quebrado e um sorrisinho, você pode interpretar como tanto o vidro quebrado dessa pessoa que se rebela contra a parada, mas ao mesmo tempo um sorrisinho do tipo assim, o mundo não vai mudar por causa dessa pessoa, né? Que é o que acontece aqui. Pô, Black Mirror é muito à frente do seu tempo, né? Não tem jeito. E queria abordar também o fato de que, beleza que é uma coisa da Netflix, né? Não necessariamente é uma qualidade do episódio ou qualquer outra coisa, mas eu fiquei feliz de que o episódio ele tem a capa, a garota.
Então dá a entender que a garota vai ser a protagonista, de que a garota vai ser o grande foco, e quando você começa o episódio é tipo, o Daniel Kaluuya, o fucking Daniel Kaluuya é o protagonista do episódio, e eu não sabia da participação dele. Então tipo assim, é legal porque traz essa surpresa de que, às vezes vai ver uma garota que você não conhece, aí você cai num ator que é um dos mais famosos atualmente, mas na época ele não era, né? E é legal porque, querendo ou não, você vê a capa do episódio, você pensa, pô, ela vai ser importante. E ela é importante pra toda a trama dele. Mas ela não é a protagonista e você fica esperando ela chegar. E aí quando ela chega, você fala, ah, tá, agora eu sei pra onde vai. Daqui a pouco ela some, ela não é mais o foco, mas você já tá comprado pela trama e por ela, que era a capa da parada. Então, enfim, pô, muito legal nisso, né, mano? Mas enfim, eu gostei dessas sacadas que eles dão em relação às coisas. E gostei até mesmo de como ele enganou depois com o lance da caixinha, né, mentiu. E, cara, os jurados são uns merda mesmo, foram feitos pra gente dar raiva e representam esse lance do problema. E você vê no finalzinho, né, ele tomando suco de laranja natural, bem. Você vê que a vida ainda continua vazia, você vê, a ponto de que, mano, tá tudo branco, preto, ele tá usando a mesma roupa que ele usava com a bicicleta, mas agora ele tem ali uma coisa do pinguim que não pode ser tirada dele, que ela havia feito pra ele, e que ele transformou agora num objeto pra sempre lembrar dela, mas do que adianta? Ele vai lembrar dela como um objeto vazio, que é o que ela se tornou graças ao programa e que é o que ele faz parte da vida dele também, porque ele faz parte disso agora, e aquilo talvez só lembre dele de um sentimento que ele teve, mas que ele não vai ter mais, porque ele entrou nessa. Olha que merda, né? Uma merda, um final merda, porque Black Mirror só gosta de dar merda pra gente como sentimento, e é uma bosta, mas enfim, é isso que torna essa série tão interessante, e é por isso que vai fazer a gente querer ver o próximo episódio, não é mesmo? É mesmo. Então, enfim, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham desse episódio, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam, se tem mais algum assunto que vocês gostam de aprofundar a partir das coisas que eu falei, ou a partir do próprio episódio, e eu espero rever vocês no outro episódio de Black Mirror, fechando já a primeira temporada, porque só tem 3 episódios nessa temporada, ou também em um outro vídeo deste canal, tal como, por exemplo, recomendo aí o vídeo da morte que eu fiz recentemente, que ficou muito bom, ficou bem legal, e que eu acho que vocês podem gostar. Valeu, falou!